Olá, seja bem-vindo ao podcast Mineral. Eu sou Disney de Paula, estou acompanhado da jornalista Rafaela Padilha e hoje vamos abordar um tema muito importante e atual, que é a extração de ouro sem mercúrio. Vamos conversar com o coordenador do projeto Ouro Sem Mercúrio, Hassan Zon, sobre o Plano de Ação Nacional pela Extração do Ouro Sem Mercúrio, lançado pelo Ministério de Minas e Energia em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, FDTE, e o Núcleo de Pesquisa para a Pequena Mineração Responsável da Universidade de São Paulo, o NAP Mineração da USP. O apoio financeiro é do Fundo Global para o Meio Ambiente, GEF. Aqui no nosso podcast apresentamos semanalmente conteúdos informativos e interessantes sobre o mundo da mineração. Fique conosco e acompanhe esse bate-papo que vai ser bastante interessante. Aproveitando para convidar você a se inscrever no nosso canal, também acompanhar nossas redes sociais. Contamos com o apoio da FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso, também a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, e ainda do Instituto Somos do Minério. Bom, primeiro quero agradecer a presença do Hassan, que fala com a gente lá do Pará. Ele está em Itaituba, né? E começar pedindo para que ele nos apresente esse projeto, né? Falar sobre um pouco mais sobre esse projeto do Ouro Sem Mercúrio e qual a sua importância neste momento que o garimpo está tão visado e que os olhos estão maculados, né, perante a sociedade. Seja bem-vindo, Hassan. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Disney. Boa noite, Rafaela, e a todos que nos ouvem. É uma satisfação estar aqui com vocês falando sobre esse projeto. Esse projeto ele é uma coisa muito instigante para toda a equipe que está trabalhando nele. Estamos muito otimistas, porque qual é a finalidade dele? É trabalhar na questão da poluição causada por mercúrio. A finalidade primária do projeto é identificar metodologias, identificar novas práticas que possam reduzir a emissão de mercúrio para o meio ambiente, a poluição para o meio ambiente, e assim, claro, reduzir o impacto negativo da mineração para o meio ambiente e para as pessoas também que estão se contaminando com o uso de mercúrio. E temos a pretensão de analisar outras alternativas que poderiam eventualmente substituir o mercúrio no futuro, né? Tudo isso ouvindo as comunidades garimpeiras, né, sabendo suas necessidades, suas histórias, seus anseios, suas expectativas, para que a gente tenha um plano consistente para o Brasil, né? Esse é um plano de governo que será feito pelo Ministério de Minas e Energia com base nessas informações que esse projeto vai gerar, para ter progressivamente, de uma maneira fácil para todos, essa migração para um estágio melhor, em que haja menor poluição por mercúrio. Essa é a finalidade básica do projeto. Hassan, o projeto ele foi lançado no final do ano passado e agora está colocando o pé na estrada. E começando por Itaituba, no Pará, uma região muito conhecida garimpeira. E como é que está sendo a receptividade do projeto aí nessa região? Bom, essa é a nossa primeira visita de pré-campo, né? A gente ainda está de conhecimento com as regiões garimpeiras, né? Estamos montando contato com lideranças garimpeiras, com governos do estado, órgãos públicos que atuam nas regiões, né? Para fazer ainda uma primeira aproximação. E esse primeiro contato está sendo muito positivo. Nós percebemos de todos, principalmente dos garimpeiros, a intenção de colaborar para que a gente tenha um garimpo melhor no futuro, né? Uma visão da sociedade melhor em relação à atividade garimpeira. Então a receptividade tem sido muito boa, né? Na segunda fase, quando nós vamos a campo propriamente, nós vamos nos garimpos, nas frentes de exploração, né? Estão nos recebendo de braços abertos, e eu acho que isso é muito importante e muito gratificante para nós. Esse projeto ele foi lançado no final do ano passado, mas começa a ser executado agora, e a pretensão é que ele seja apresentado, né, o resultado dele em 2025. Eu queria primeiro que vocês apresentassem os atores. Quem são as universidades, os órgãos que participam disso, e falasse do seu papel dentro desse projeto, Hassan. Bom,
Esse projeto, ele é um projeto que foi idealizado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, em parceria com o Ministério de Minas e Energia do Brasil. A partir dessa idealização, foi localizada uma instituição que pudesse fazer a execução operacional desse projeto. Foi selecionada a FDTE, Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, que é ligada à Universidade de São Paulo, a USP. E dentro da USP, quem faz a liderança técnica desse projeto é o núcleo UNAP Mineração, né, o Núcleo de Apoio à Mineração Artesanal Sustentável. E ainda nós temos, né, o financiador desse projeto, quem fornece os recursos para pagamento de todas as despesas, é o Fundo Global para o Meio Ambiente, o GEF. E, bom, eu sou coordenador de articulação institucional. Nós temos uma equipe grande de coordenadores nas diversas áreas. A minha função é fazer esse diálogo com as instituições, com os governos de estados, fazer essa intermediação, facilitação de diálogo, mas também não sou o único. Nós temos coordenador de comunicação, temos um coordenador de atividades de campo que está aqui comigo, inclusive, fazendo esses contatos, entrando em contatos com as comunidades, e provavelmente é com ele que as comunidades vão ter um diálogo mais direto, porque é ele que vai a campo, né, diretamente nas frentes de garimpo. Enfim, é uma equipe grande, e ainda vamos agregar outras pessoas, né, no correr do projeto, dependendo da etapa em que ele estiver sendo executado. Esse projeto é pensado em várias etapas ao longo do seu período de vida. Mas o que acabou motivando esse projeto a ser realizado nessas regiões garimpeiras? O alto índice de uso de mercúrio nessas regiões, de contaminação dos rios, tem algum estudo prévio? Olha, nós temos vários estudos de diversas instituições com diversas finalidades, né, que mostram os impactos do mercúrio sobre o meio ambiente e sobre as pessoas. Nós temos, né, e eu acho que isso é bastante explorado pela mídia. Você vê muito noticiado que determinada comunidade, determinada etnia, determinado local está contaminado com mercúrio, e a culpa é atribuída ao garimpo genericamente. Nós temos estudos técnicos mostrando contaminação em rio, em peixes, né? São diversas fontes. Mas a grande verdade é que nós não temos um número exato, dizendo assim, olha, X% é culpa disso, ou as pessoas, o meio ambiente está X% contaminado. E isso também não é tão relevante. O que é relevante para nós é que as pessoas não se contaminem, né? Os garimpeiros não respirem vapor de mercúrio, isso não seja emitido para as comunidades. E uma das funções do projeto é justamente a gente quantificar isso, né? O quanto que está sendo emitido. Tem muita coisa que pode ser feita, várias práticas, inclusive, já são desenvolvidas por alguns garimpos, em algumas frentes de garimpo. E esse projeto, ele é voltado ao garimpeiro, né, ao pequeno minerador. Isso, esse projeto ele é focado, né, na mineração artesanal a pequena escala, que é o termo técnico globalmente utilizado, mas nós traduzimos bem para o garimpeiro. Né? O garimpeiro pessoa física individual, o garimpeiro organizado em cooperativas e associações. E por que o enfoque é o garimpeiro? Porque é nele que se dá a mudança, é ele que precisa da mudança. Ele que precisa de uma capacitação, eventualmente, para a prática, precisa de suporte para melhorar suas práticas. E é ele, o garimpeiro, que sabe melhor o caminho mais fácil para a gente chegar lá. E por isso que nós começamos ouvindo o garimpeiro. Nós temos que entender a sua realidade, os seus anseios, os seus desejos. Porque se estamos fazendo um plano para eles, né, não teria porquê, não teria como fazer esse plano sem conhecê-los. Isso é uma coisa sem pé nem cabeça, abstrata, que não teria conexão com a realidade. Mas não poderia ser executado. A pergunta é muito importante esse diálogo. Aliás, é imprescindível esse diálogo. A pergunta que fica não existe índice de contaminação por mercúrio na mineração em grande escala? Ou existe um controle total do governo e dos órgãos ambientais com relação a isso, Hassan?
Na mineração de grande escala, você diz na mineração industrial, nós temos exato. Não existe um contexto diferente. Na maioria das empresas, eles não usam mais mercúrio na mineração industrial. Né? Eles usam outras substâncias. E, de todo modo, né, o enfoque aqui, por conta até da Convenção de Minamata, que dá suporte a esse projeto, né? A Convenção de Minamata é a causa desse projeto. O Brasil, ao aderir à Convenção de Minamata, assumiu a responsabilidade, a obrigação, de fazer um plano nacional para enfrentar essa questão especificamente. Né? Por quê? Porque o garimpo é uma grande comunidade. Nós não temos meia dúzia de garimpeiros, nós temos dezenas de milhares de pessoas envolvidas na extração de ouro no Brasil. E é muito mais relevante você trabalhar com a vida de dezenas de milhares de pessoas para melhorar a vida dessas pessoas do que com algumas multinacionais que você poderia sentar numa mesa e resolver. E é por isso que é necessário um grande plano nacional. A questão do aporte financeiro para o projeto já está totalmente garantida. Quando o Fundo Global para o Meio Ambiente aprovou o projeto, ele já reservou os recursos para sua realização. Então, nós não temos o risco ou a possibilidade desse projeto ser cancelado no meio por falta de recursos. Isso não tem essa possibilidade. Todo o dinheiro necessário para fazer o estudo, né, e não apenas o estudo, mas outras atividades paralelas, como fomentar as discussões dentro do próprio governo, né, porque esse é um plano que envolve vários ministérios e várias instâncias governamentais, agências governamentais, então todo mundo tem que ser colocado numa mesa para que você tenha uma... Não adianta a gente criar um plano se depois tiverem vários planos. Não, deve ter um plano único. Né? Por isso, há toda uma concertação de instituições. Hassan, gostaria que você explicasse para a gente quais seriam as alternativas para não usar o mercúrio no garimpo. Bom, Disney, eu vou deixar você em compasso de espera para responder a pergunta. Por quê? Na verdade, nós estamos indo para campo para testar várias alternativas, né, algumas alterações de método, algumas alterações tecnológicas, né, a partir de alguns estudos acadêmicos que já foram feitos, e a nossa expectativa é não ter uma única solução, mas várias soluções, às vezes individualmente, às vezes consorciadas. Por quê? Bom, primeiro você tem que ter em mente que no garimpo do Brasil nós temos várias realidades. Nós não temos uma posição homogênea, né? E esse contexto é determinado por vários fatores. Alguns fatores físicos, minerais, né? Tipo de solo, tipo de extração, enfim. Então, o que esse plano vai fazer? Vai avaliar todas as alternativas que estão sendo propostas, vai levar isso a campo, vai testar para ver se realmente são eficientes, se realmente são alternativas viáveis. Então, ao final dessa parte de estudos do projeto, vai ser encerrado daqui a um ano mais ou menos, nós esperamos ter algumas alternativas. Algumas até que estão sendo testadas aí nas associadas à FICOMIN, né, e estamos muito otimistas para isso, seguros para, primeiro, volto a dizer, reduzir a poluição causada pelo mercúrio e, se for viável, ter um plano progressivo de substituição do mercúrio por outra substância, né, ou outro método, outra técnica. A gente vê que os processos que foram implantados por grandes mineradoras, médias mineradoras e até pequenas mineradoras que a gente conhece aqui na Baixada Cuiabana são projetos com um custo altíssimo para tirar o mercúrio do circuito. E o desafio vai ser fazer um método para que o garimpeiro que tenha condições mínimas, na verdade, ele possa usar esse processo onde ele tiver, porque você sabe que garimpo é em regiões remotas, né? E muitas das vezes Exato. O garimpeiro não tem condição de levar um equipamento grande, às vezes caro, para uma pequena mineração, para que ele possa
tirar o ouro dali. Então, eu acho que esse vai ser o grande desafio do projeto, de levar alternativas baratas para o garimpeiro. E factíveis, né? É verdade. Exatamente, e é por isso que eu não posso te dizer uma alternativa, né? Porque Entendo. nós temos realidades distintas. Então, por exemplo, né, você citou muito bem, as plantas industriais de grande mineração são caríssimas. Nós estamos falando aqui de vários milhões de reais para implantar alguns equipamentos, alguns métodos industriais. Na remota hipótese de você ter um centro urbano grande, próximo a várias frentes de garimpo, você até poderia pensar numa solução dessa que abrangesse todas essas frentes de garimpo e dividisse os custos entre várias. Mas essa não é uma realidade muito comum no Brasil. Você no Pará, eu sei da dificuldade que é a conexão com a internet aí. E você, além do Pará, ainda vai no Amapá, no Amazonas, Rondônia e vai passar aqui pelo Mato Grosso. Imagina as dificuldades que vocês vão enfrentar, por onde vocês vão passar com esse projeto. É um desafio muito grande. Mas é um desafio que vale a pena ser enfrentado. Porque a recompensa também é muito grande. Você pense na quantidade de pessoas que estão diretamente ligadas à atividade garimpeira e um número ainda maior de pessoas que ligadas aos garimpeiros. Né? Estou falando não apenas das famílias dos garimpeiros, mas nós temos cidades que dependem dos garimpeiros. Né? Então, é um desafio grande, porque são muitas pessoas em muitos locais, é um Brasil grande. E a gente não pode fugir dos desafios, a gente tem que enfrentar, mas nós estamos muito otimistas, porque nós estamos com os garimpeiros, eles também querem fazer parte desse projeto. Estamos recebendo um apoio, um retorno positivo. E esse projeto, ele traz, assim, no escopo, ele faz um diferencial, ele diferencia a extração, o que é extração ilegal do que é o garimpo, né? Mostrando o respeito e a dignidade com o garimpeiro enquanto trabalhador brasileiro. E mais do que isso, ao invés de marginalizar a atividade, eles querem incluir, né? Trazer as pessoas que estão à margem para a legalidade. E eu te parabenizo por isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa realidade do garimpeiro no Brasil e como que o projeto pretende inserir essas pessoas que ainda estão ilegais nesse processo legal e sem o uso de mercúrio. Bom, acho que você tocou num fator importante. Nós temos como foco desse projeto uma coisa que se chama desestigmatização da imagem do garimpeiro. Ou seja, resgatar a boa imagem do garimpo para o Brasil. Né? Por diversas razões, né, veiculação, políticos, diversos interesses que não vem ao caso a gente discutir aqui, por muito tempo vem atacando a imagem do garimpo e colocando o garimpeiro nessa posição de discriminação que você mesmo mencionou. E essa, nós sabemos, não é a realidade. É claro, existem alguns casos, né, de ilegalidades que são cometidas, mas ilegalidades existem em quaisquer profissões, em quaisquer atividades econômicas. Nós temos que ter consciência, e claro, as cidades que convivem, né, que dependem de garimpo, sabem que existem os aspectos positivos do garimpo. Né? Então, o que esse projeto vai fazer? Ele é um projeto de diagnóstico, é evidente. Nós não estamos aqui... Quem vai fazer planos de governo e executar planos de governo são os governos. Mas a nossa missão é trazer dados consistentes. E é um dado efetivo, que existem garimpos que estão dentro da legalidade, a maioria dos garimpeiros estão lutando para entrar na legalidade. Muitos garimpeiros não sabem como fazer isso. Né? Bom, somos brasileiros, conhecemos as complexidades da lei brasileira, a quantidade de órgãos fiscalizatórios que nós temos, né? E isso às vezes se torna um tanto quanto confuso. Então, é óbvio que para a gente conseguir esse resgate de imagem, conseguir esse resgate de legalidade, digamos assim, de inclusão das atividades de todos os garimpeiros dentro de um quadro de legalidade, nós precisamos mostrar como fazer isso, mostrar os caminhos. Então, o projeto vai identificar esses caminhos, vai identificar primeiro as necessidades.
né? Nós estamos lá falando com os garimpeiros, bom, por que vocês não se formalizam? Né? Por que vocês não criam uma cooperativa, ou pelo menos vão atrás de documentação necessária para a atividade de vocês? E nós só vamos obter as mais diversas respostas. Né? E com base nessas respostas, nós vamos ter ações distintas para serem feitas, vários tipos de ações serem feitas. Verdade. Então, volto a dizer, esse é um foco do projeto, resgatar a imagem, e parte de resgatar essa imagem é, claro, incentivar ao que chamamos de formalização, que é basicamente demonstrar, né, de várias formas que você está fazendo sua atividade em conformidade com a lei. E esse projeto, ele foi lançado hoje, né? Aí em Itaituba. Ontem, né, Disney? Foi lançado hoje, em Itaituba. E ele vem num momento estratégico, né, Hassan? Porque, assim, depois dos últimos episódios envolvendo os Yanomamis, a questão do garimpo ilegal na Amazônia, todo mundo focou na extração ilegal que acontecia ali e ninguém focou na questão humana, né? Assim, porque os garimpeiros também são vítimas daquela situação. Eles estão sendo ali e existe alguém poderoso por trás que coloca aquela mão de obra ali para trabalhar por eles. Em nenhum momento isso foi citado, né? E vocês já vêm com uma proposta inversa de inclusão, de respeito e de resgate ao garimpeiro. Exato. Né? A gente tem que fazer essa distinção. Nós temos que ter isso em mente. Tem a mineração ilegal, sim, existe a mineração ilegal, a extração ilegal de ouro, né, que é feita em lugares em que seria impossível fazer a extração por questões legais brasileiras. Mas nós temos toda uma comunidade que está dentro da legalidade e uma grande parte que, se não está, é por uma mera questão documental. E quando que vocês pretendem vir a Mato Grosso? Mato Grosso tem aqui na região, ele está no plano de estudo de vocês, e nós temos aqui na região norte a maior cooperativa de pequenos mineradores, né, de pequenos garimpeiros do Brasil. Tem um calendário já de visitas aqui ao estado? Nós temos um calendário, ele ainda está sendo lido em termos de locais específicos, né, mas nós já temos as regiões. Se não me engano, né, a região do Mato, nós temos duas regiões no Mato Grosso que nós vamos viajar, vamos visitar, a região da Baixada Cuiabana e também na região norte do estado, né, ali Poconé, etc. E são em dois momentos distintos. Se não me engano, eles são a partir de setembro e outubro, né, porque nós também vamos visitar outros estados. Vamos começar pelo estado do Amapá e depois iremos descendo, e Mato Grosso, como está ao mais ao sul, vai ser a nossa última região que visitaremos, né, os últimos locais. De antemão, já quero deixar aí meus parabéns a vocês pelo projeto, desejar que vocês consigam ir até o final, porque realmente vai fazer muita diferença quando vocês chegarem com esse relatório na mão para mostrar a realidade do garimpo no Brasil. É essencial, eu não consigo entender como você poderia fazer um plano para pessoas sem falar com as pessoas que vão trabalhar nesse plano no futuro, vão interagir com esse plano, né? E visitar o local do garimpo é sempre muito instrutivo para nós, é sempre muito gratificante, porque você vai ver experiência de saber fazer, a pessoa que está fazendo. E muitas vezes, né, alguns garimpos têm soluções para outros. A gente indo a campo, a gente consegue facilitar essa troca de informação. A gente, mas o pessoal lá naquela região faz desse jeito, por que vocês vão fazer aqui também? Não é questão da gente inventar roda, né, mas ensinar as pessoas, né, compartilhar com as pessoas como é que elas usam as rodas. Perfeito, é isso mesmo. Interessante também que vocês estão tendo o apoio da OCB, pelas regiões que vocês estão passando, né? A OCB que tem feito um trabalho interessante, muito importante também na questão de trazer o garimpeiro, quem está na ilegalidade, para a legalidade através de cooperativas, né? Sim, eu acho que uma questão essencial do garimpo no Brasil, isso está até na própria Constituição, essa questão do associativismo, do cooperativismo.
Juntos, os garimpeiros são mais fortes. Juntos, eles se organizam melhor, eles produzem melhor, eles ganham melhor. E essa é uma tendência. Como é que você vai querer competir com uma indústria, né, estando sozinho, isolado, tendo que fazer tantas coisas, né, desde coisas próprias do garimpo, né? Pense você fazer uma operação garimpeira sozinho. Né? Não consigo mais imaginar alguém que vai lá, usa pá, e depois vai e concentra. É impossível. E daí agora amplia esse pensamento. Pense que para você ser um garimpo legal, você tem todo um monte de obrigações jurídicas, né? Obrigações formais. Você tem que preencher relatórios anuais, você tem que obter licenças aqui, você precisa renovar as licenças acolá, né? Isso vai começando a precisar de uma estrutura cada vez maior, né? E hoje em dia também você não faz mais garimpo com uma pazinha e uma bateia. Você usa equipamento pesado, né? Até escavadeiras, dragas, equipamentos caros. Então, é natural e necessário que você comece a crescer a escala da sua produção. E no caso do garimpeiro, como é que você faz isso? Você faz isso se juntando a outros garimpeiros. E a melhor forma de você atuar em conjunto é através de uma cooperativa. Então, perfeito. A OCB está de parabéns. Eles fazem um trabalho de apoio às cooperativas minerais muito forte, né? Eu acho que teremos que, com esse projeto, auxiliar até a reforçar essa ligação, fortalecer as federações garimpeiras. Porque, assim, você mostra a unidade do setor e você mostra a voz de um setor econômico importantíssimo para o país. Perfeito. Hassan, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, esse bate-papo com a gente aqui, deixar o convite aberto para quando você vir a Mato Grosso, vir aqui aos nossos estúdios para a gente ampliar esse papo, já falar um pouco das conquistas, né, do projeto até então. Então, eu gostaria que vocês pudessem trazer mais informações para a gente a respeito do projeto ao longo que ele for, ao passo que ele for sendo desenvolvido, para a gente ir passando para a comunidade de mineração aqui do estado de Mato Grosso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Mineral. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu ouvido pelo público, com certeza irei a Mato Grosso, eu irei visitar vocês aí no estúdio e nós podemos... Rafaela, foi um bate-papo interessante. A gente vai se aprofundar ainda mais nesse assunto, né? Com certeza, apesar das dificuldades técnicas que tivemos, né? Mas a intenção é essa, a intenção é a melhor possível, né? Tirar uma atividade da criminalidade, né? Tirar esse estigma negativo que a atividade tem e mostrar para as pessoas que é uma atividade antiga e que é boa para a sociedade, que precisa ser respeitada, né? E que existem formas de fazê-la minimizando os impactos ambientais, porque toda atividade econômica tem impacto ambiental. Isso não é exclusivo do garimpo. Exatamente. E um projeto como esse, ainda mais que toda a equipe está indo a campo conhecer, ele vai trazer bons resultados. Que ao contrário de projetos que a gente ouve falar por aí, são projetos que não conhecem o garimpo a fundo, que vão lá acompanhar o garimpeiro no seu dia a dia para trazer resultados e mostrar soluções para isso, né? Então esse projeto realmente vai fazer a diferença. É um projeto que a gente vai, com certeza, falar muito bem dele daqui para frente. Desmembrar bastante, né? O interessante de tudo isso, do nosso podcast, da nossa entrevista, foi quando ele falou que ele não poderia se dar a solução, né? Porque não é uma solução única. Para cada comunidade, para cada realidade, a solução para o uso do garimpo sem mercúrio será diferenciada. Sim, né? Você tem que fazer uma coisa que seja execuível, que seja adequada para a realidade daquele... O cara que mora isolado, que vive isolado, não vai conseguir pegar uma máquina enorme, né? E aquela questão, né? O garimpo é um bem rígido, né? Você não tem como tirar o ouro dali. É o tal da rigidez locacional, rigidez né? Não tem como mudar. Se tem ouro ali... Você tem que explorar onde ele está. Onde ele está. E às vezes não é possível levar grandes equipamentos até o local.
Mas é fantástico, a ideia é fantástica, é louvável, assim, e certamente daqui a alguns anos teremos um garimpo renovado dentro do Brasil, né? Dizem, essa é a nossa esperança, a gente trabalha para isso. Com iniciativa como essa, com certeza. A gente quer agradecer mais uma vez a sua audiência aqui no podcast Mineral e dizendo que você pode acompanhar o nosso podcast tanto no YouTube como também no Spotify e compartilhe os nossos conteúdos também nas nossas redes sociais. Um abraço a todos e até a próxima semana. Até lá.